Você já teve a sensação de estar vivendo exatamente o oposto de tudo que você pediu um dia a Deus? Você pediu um sonho, você pediu uma realização, você tem um desejo profundo no seu coração de algo, mas o cenário é extremamente caótico, às vezes de escassez, de perdas, de encerramentos constantes, de instabilidade constante. E você olha para tudo aquilo e fala assim: meu Deus, cadê, né? O sonho que eu tenho no meu coração, cadê o cenário favorável para isso? Pois bem, isso eu aprendi. Eu aprendi que antes de Deus entregar determinado sonho pra gente, que é o que a gente quer, né? O nosso sonho é um desejo nosso, é algo que nós queremos e nós entregamos e Deus nos entrega, na verdade, muito mais do que a gente quer. Quando a gente fala assim, Deus entrega coisas muito maiores e coisas muito melhores do que nós podemos pedir ou imaginar, né? Realmente é porque antes de Deus entregar aquilo que a gente tanto deseja, Ele entrega aquilo que a gente tanto precisa. Muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo que a gente precisa, né? Então a gente enxerga um determinado sonho, um determinado desejo e a gente até se empenha para tentar, para conseguir aquilo ali, para alcançar aquele sonho, a gente empreende força naquilo ali, mas a vida insiste em não dar certo. Os cenários são extremamente de reprovação, né? Então, assim, os cenários são de realmente deu errado, não dá certo, você tenta, seu sonho, vamos para um exemplo, o seu sonho é um relacionamento perfeito, é um relacionamento lindo, próspero, de companheirismo, e aí você tenta uma vez, você tenta duas, você tenta três, e você não alcança isso. E eu vou te dizer, é Deus usando esse cenário para te preparar. Quando você ouve falar, Deus está te preparando para a promessa que Ele tem, Ele usa exatamente esses cenários contrários, né? Então, Deus usa todo o cenário ruim, tudo que está ali fora do nosso controle, para preparar a gente para aquilo. Eu costumo brincar que a gente pede para Deus melancia, mas Ele põe a gente num pomar, né? Ele não entrega a nossa melancia, ele entrega uma acerola, ele entrega o abacaxi, ele entrega a maçã, para que ao final a gente consiga sustentar a nossa melancia. E não é só porque Deus quer realmente fazer a gente suportar o peso da responsabilidade, mas Ele quer causar em nós uma transformação que somente pelo desejo da realização, se a gente alcançasse, a gente não teria esses frutos, né? Então a gente não alcançaria esses outros frutos, né? Então muitas vezes você pede um casamento, mas você tem dificuldade em lidar com conflitos, em ouvir o outro, você tem dificuldade em ser companheiro. Você quer ser uma companheira, um companheiro, mas você tem dificuldade em ser um companheiro, uma companheira. Você quer alguém que possa, um esposo ou uma esposa que seja cuidadosa, que seja cuidadoso, mas às vezes você não é. Ou às vezes você é amoroso, cuidadoso, cauteloso, extremamente prestativo, mas Deus está te ensinando a ter limites. Às vezes Deus diz não, não é porque você não pode ser bondoso, cuidadoso, não é o deixar de ser ou deixar de ter, mas é o limite. Deus nos ensina a ter controle, equilíbrio, mansidão, né? Então, Deus nos estimula a ser realmente mansos, e isso quer dizer que eu tenho equilíbrio, não é deixar de fazer o bem, mas eu preciso ter um limite de até que ponto eu devo ceder, até que ponto eu devo ser omissa, né, me permitir ficar calada, até que ponto eu também devo me posicionar para não ser controlador, né? Às vezes o sonho é uma maternidade, é um filho, é ser mãe, é gerar uma criança, mas eu não tenho maturidade emocional, eu não tenho controle, eu não tenho sabedoria para aquela criança. E Deus tem um propósito e graças a Deus Ele não dá aquilo que a gente pede, né? Tem um louvor que eu gosto e que fala assim, graças a Deus, Deus não me dá tudo aquilo que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu preciso eu mereço, né? Então, realmente é uma gradação, né? Então, muitas vezes a gente deseja apenas
um alvo, a gente visualiza e é natural pela nossa visão humana, é natural pela nossa natureza, é natural inclusive porque foi Deus quem colocou esse desejo no nosso coração, esse desejo do casamento, foi Deus, esse desejo da casa própria, esse desejo da realização profissional, esse desejo de um casamento lindo, é porque Deus já tem isso para você, mas Ele não tem como simplesmente chegar e te entregar, tá aqui o casamento dos seus sonhos, se você não teria sabedoria e maturidade para realmente ter um casamento dos sonhos. O casamento dos sonhos, ele não nasce pronto, ele é construído todos os dias. E muitas vezes, quando a gente une dois corpos, né, tanto para a lei fala, né, que nós viramos um só, e Deus também fala, um só corpo, uma só carne, né, e como que eu posso me permitir ter uma relação saudável, duradoura, estável, não que não tenha conflitos, não que não tenha desentendimentos, mas como que eu vou, se eu não tenho paciência, se eu sou estourada, se eu não tenho a sabedoria de trocar palavras. Eu digo, inclusive, que casamento é você sempre trocar palavras, é trocar uma palavra ofensiva por uma de amor e cuidado. Quando a palavra de Deus fala, não canseis, que ele fala, o amor tudo suporta, o amor tudo não sei o que, e Deus vai falando tudo isso pra gente, né? Não é porque eu tenho que suportar e aceitar a pessoa me maltratar. Negativo. Eu tenho que entender que aquilo ali tem uma origem, tem uma raiz, eu tenho que ser compreensiva e misericordiosa, porém eu tenho que saber conduzir a ser diferente. Né? Então, será que eu sei conduzir alguém a ser diferente? Será que eu sei me conduzir? Muitas vezes, o nosso casamento, ele requer que um conduza o outro, né? Muitas vezes, a relação, ela é realmente de um ser o condutor e o outro ser o passageiro, né? Quem conduz sabe para onde vai? Quem é o motorista dessa condução, né? Então, eu costumo dizer que o meu motorista é Deus e eu sou a motorista de onde eu tô, na verdade, eu busco ser a motorista para eu ter um certo controle dentro de um limite, mas também ceder esse controle para que eu não queira controlar tudo o tempo todo, né? Então, é importante a gente aprender a colocar limites. Todos nós temos falhas, né? Então, às vezes, Deus está simplesmente querendo alertar a gente, ei, você está falhando em algo, né? Então, em que eu estou falhando? Deus está ali o tempo todo te alertando através dos seus fracassos, do que não está dando certo. Você persiste e aí você, antes de resolver aqui com o seu eu, você se envolve de novo na situação, você não levou aquele tempo para entender, peraí, o que eu tô errando? Ou às vezes você passou um tempo só, você permaneceu sozinho, mas você não permaneceu sozinho, voltado para si com essa investigação. E essa investigação traz exatamente a transformação que Deus tem para a sua vida, né? Então, eu vou falar o meu exemplo em relação à minha vida profissional. Eu tive o sonho, num determinado momento, nasceu o desejo de ser concurseira, ser concursada, né? Ser uma servidora pública. E ali eu falei, eu só vou ter filhos depois que eu for servidora, né? Ali eu determinei para mim, e aí eu entrei de cabeça nisso, me dediquei, fui fazer a minha parte, mas foi tão difícil, foi tão doloroso, foi uma jornada tão longa, porém eu entendi que antes de Deus me dar aquilo que eu tanto queria, Ele estava trabalhando naquilo em que eu não sabia que eu precisava, né? Então eu não sabia que eu precisava entender que eu preciso aprender a dividir responsabilidades, eu preciso aprender a dividir também os méritos, eu precisava aprender a pedir ajuda, eu precisava aprender a estimular alguém me ajudar, né? Então, eu passei a entender que, peraí, tudo que eu tô vivendo é para me preparando para o que eu tanto peço, mas que não era só estudar que ia me trazer o sucesso que eu almejava. Estudar poderia me trazer a aprovação na prova. Mas como seria a minha vida lá dentro? Será que eu teria saúde mental suficiente? Será que eu tenho equilíbrio emocional e espiritual para lidar com os desafios do serviço público? Será que no serviço público eu encontraria desafios piores do que eu enfrentei na iniciativa privada, no trabalho autônomo, né, que é o que eu desenvolvo nos últimos anos? Então, toda essa jornada
me prepara para aquilo que eu tanto quero. E aí é o a mais de Deus, né? Sabe lá Deus se depois disso ou antes disso eu conquisto outras coisas na minha vida profissional, porque Deus me permitiu crescer em outras áreas, desenvolver outras habilidades, me permitiu desenvolver outros talentos, desenvolver a minha percepção de mundo profissional, expandir a minha visão em relação a questões financeiras. Hoje eu me preocupo em administrar o pouco que eu tiver, eu tento ali, sei lá, guardar, eu tento aprender mais sobre como administrar o dinheiro, né? Então, esse tempo é longo, poxa, mas por que para mim tem que ser tão longo, tem que ser tão difícil, por que para mim demora tanto? Porque você precisa aprender mais do que outras pessoas. Mas outras pessoas nem aprenderam o que eu passei, nem sabem. Não, e é por isso que elas não vão desfrutar do a mais, né? Então, desfrutar do a mais de Deus requer realmente esse tempo de espera. Mas enquanto você espera, haja. Esteja atento ao que Deus está querendo te instruir na sua jornada da espera. Toda espera é feita para a ação. Não espere parado, não espere inerte ali, esperando cair do céu. Esperar no Senhor é saber que Ele está coordenando a sua vida, Ele está no controle de tudo. Nada que está acontecendo está fora do plano de Deus. É isso, tudo está compondo a sua história, a sua jornada, até que você alcance os seus sonhos, né? Então, é interessante quando eu levo isso para o pomar, né? Para comparar com o pomar, é porque realmente Deus, ele vai te entregar sua melancia. Só que se você não tiver forças suficientes para sustentar a melancia, você vai deixar cair, ela vai estourar e vai estragar, você nem vai desfrutar da sua melancia. Então, às vezes, aquele sonho vira fardo, às vezes, aquele desejo vira até enfadonho, depois você fala, poxa, mas era isso, e aí você começa a enfrentar conflitos que você não teve preparo para lidar, você não se deu a oportunidade de aprender, peraí, Deus está me permitindo passar por isso porque Ele tem um propósito. Qual o propósito disso aqui? Por que eu ainda não consegui? O que eu tenho que extrair, né? Então, foi uma reflexão que eu fiz muito na minha vida, ainda faço até hoje com tudo que eu passo. Teve um período em que eu questionava muito a Deus porque Ele ainda me permitia fazer ainda alguns trabalhos que eu já não queria mais e que eu até comecei porque era uma alternativa e eu dizer, mas Senhor, por que o senhor ainda, né, eu já consegui a aprovação, eu já tô, por que eu não sou nomeada logo e eu não quero mais fazer isso? Mas Deus não me tirou daquele dever, de ter aquilo. E aí eu levantava e toda vez eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer tal coisa, eu dizia, opa, em determinado momento eu falei, peraí, se eu tenho ainda que fazer isso, é porque eu é quem estou precisando. Quem precisa sou eu. E aí eu levantava decidida a aprender alguma coisa naquele dia, a tirar alguma lição naquele dia. E eu sempre tirava uma lição, né? Inclusive é o que eu consigo transmitir hoje para as pessoas, é o que eu consigo fazer com que as pessoas enxerguem seu tempo de espera como uma preparação de verdade, né? E é como passar no vestibular. Você passa ali, você passou na escola, você saiu da escola, não consegue passar no vestibular sozinho, eu quero medicina, eu quero um curso alto, né, um curso que requer uma pontuação maior, a sua dedicação tem que ser maior, né? Se o seu sonho é alto, a sua dedicação também é grande, é muito maior, né? E ainda vem com a proposta de Deus. Deus tem algo ali por trás, né? Ele te deu a revelação de um sonho, ele colocou aquele desejo no seu coração, mas Deus não revela tudo pra gente, porque a gente não suportaria saber tudo que a gente passaria, né? Então, além disso, ele tem outras histórias para sua vida e que você vai alcançar através desse sonho. Esse desejo é uma pequena porta diante de outras portas que Deus tem para sua vida. E é muito importante a gente estar atento a isso, para a gente realmente aprender, extrair as nossas lições, os nossos aprendizados, encarar as nossas quedas como uma oportunidade de levantar. Não é a queda não é uma oportunidade de reclamar. A queda é uma oportunidade de você se levantar e dizer assim, opa, levantei mais forte, aprendi tal coisa, então eu levantei mais sábia, né? Levantei mais sábio. Então eu hoje sei que realmente Deus tem algo maior para mim. E esse maior
Muitas vezes a gente associa com questões materiais, coisas palpáveis, né? Ah, é porque a gente idealiza a prosperidade como uma coisa concreta. Negativo, né? Então, a prosperidade, ela é um estado mental em que você é grato por tudo que você tem, você cuida daquilo, você entende, opa, peraí, eu não tenho a geladeira dos meus sonhos, mas eu cuido da geladeira que eu já tenho. Eu não tenho nem geladeira, mas eu sou grato por ter a carne, né? Então, eu tenho a geladeira, mas não tenho a carne. Opa, então Jesus está preparando a carne que vai encher minha geladeira, né? Então, o sentimento de prosperidade é de você exatamente conseguir ter, como é que eu posso dizer, um sabor, né, daquilo, aquela vitória, é você contar aquela vitória que você já tem, né, quando Deus fala pra gente em tudo dar graças, encontrar a graça de Deus em tudo é exatamente, não é só ser grato de obrigado Senhor por isso, por aquilo, quem é grato cuida, quem é grato tem aquilo como importante, né? Ainda não é o que eu quero, mas é importante para mim, já faz diferença. Imagine que você não tivesse determinada coisa que você tem hoje, né? Caramba, se eu não tivesse geladeira hoje, como que eu faria? E se eu tivesse geladeira e não tivesse a carne, né? Então, a gratidão, ela é um ingrediente da prosperidade. Né? Então, e quando você começa a enxergar isso e você começa a colocar em prática em tudo que você vive, no seu trabalho, no seu casamento, nos seus filhos, né? Então você começa a ser próspero, porque você começa a extrair as lições. Reclamar não muda estado nenhum. Né? Então a lamentação ela tem um peso, é você olhar para aquilo, pior que seja o cenário, é horrível, eu tô passando por algo assim horroroso, que eu falaria mil coisas, mas escolha fazer um exercício diário. Hoje eu não vou reclamar de tal coisa. Ou pega uma coisa que todos os dias você se reclama e você vai dizer assim, hoje eu não vou reclamar disso, hoje eu vou agradecer. E tenta mudar uma chave na sua cabeça. Porque depois que muda a sua cabeça, o cenário também muda, as pessoas acabam mudando, elas compram essa ideia, né? Por que a média das 5 pessoas, né, influenciam ali no seu convívio? É a disseminação da informação, é a disseminação dos pensamentos que geram comportamento. Então, se pensamento gera comportamento, então mude esse pensamento. Quando você pensar em reclamar, fala assim, eu me recuso, tá? Repreendi, em nome de Jesus, eu me reclamar. Senhor, hoje eu vou agradecer pela situação difícil que o Senhor me deu hoje. Porque é isso aqui que vai me transformar na pessoa que vai sustentar o que o Senhor tem para mim. Você pode não fazer ideia, você pode até nem saber, nem o que você mesma quer para você. Eu não sei nem onde eu quero chegar. Eu vou fazer o que eu vou agradecer se eu não sei nem onde eu quero chegar. Deus vai mostrar, né? Mas agradeça, escolha agradecer por aquilo que você reclama hoje. Faça um exercício todos os dias. Aquilo vai ficar tão automático quanto o reclamar, que ficou tão automático que você não se toca que você reclama todos os dias, né? Então, pega aquilo que você reclamaria e agradece todos os dias, faz o inverso, experimenta, vê se faz diferença, né? Se não fizer diferença, você volta aqui e me fala, não fez diferença. Né? Então, quando Deus fala de sermos renovados pelo poder da nossa mente, é porque o poder da mente de transformar os cenários começam em nossa mente, começam em nosso coração. Eu tenho que, os meus olhos veem, mas o meu cérebro é capaz de transformar aquilo ali de outra forma, né? Então, é a neuroplasticidade do nosso cérebro isso, né? Então, pegue aquele seu contexto e tente extrair algo bom dele, porque tem, sempre tem, nos contextos ruins, sempre vão ter coisas boas pra gente tirar. E é daí que a gente consegue tirar tudo que a gente precisa de todas as situações difíceis. Só aprendo nas situações difíceis? Com certeza, eu posso te dizer o seguinte, tudo que gera aprendizado dói. Vai pra escola, acorda todos os dias de manhã, todos os dias, vai pra faculdade, dói. Você fala assim, não quero ir pra faculdade, não, quero ir pra escola, o menino chora, o menino fala, não quero ir pra escola, não. Dói ficar lá sentado horas e horas e horas, dói estudar para concurso, horas e horas, dias, meses, anos, 11 anos, estudei 11 anos, né? E sabe lá Deus se vou continuar aí ainda estudando, então dói. Então crescer e aprender dói. É por isso que toda situação difícil que está te fazendo aprender alguma coisa, tá doendo, tá te tirando conforto. Confortável é fazer o que eu já sei fazer, resolver com base naquelas informações que eu já tenho na minha cabeça. Difícil é encontrar uma resposta que eu não tenho
sonho, difícil é encontrar uma solução que não está aqui dentro da minha cabeça. Difícil é eu ter que me comportar de outra forma. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei em um consultório médico como secretária, primeira vez, nunca tinha trabalhado como secretária, e aí eu, dando uma gargalhada, o médico olhou pra mim e disse assim: não pode rir assim, mulher, não ri assim. Eu olhei pra cara dele e pensei assim: oxe, mas eu sorrio assim. E é claro que eu me dei, mesmo eu falando assim pra mim mesma, eu fiquei calada, não respondi, é lógico, mas eu me coloquei a refletir. E eu passei a me conter dentro do consultório. Não vou sorrir mais assim dentro do consultório. Em um determinado momento eu aprendi, não, o problema não é o sorriso. O problema é que no consultório aquele sorriso realmente não cabia, aquela circunstância não cabia, né? Então assim, poxa, foi chato, poxa, mas eu sou assim, eu cresci assim, eu fui ensinada assim. Então tenta ser diferente, em algum momento na sua vida você precisa ser diferente. Né? Então, às vezes a gente não é deixar de ser, é deixar de ter aquele comportamento naquele momento. Tudo tem seu tempo determinado, né? Então, tudo tem sua hora, tudo tem sua roupa ideal, tudo tem a palavra no momento certo. Isso é sabedoria, né? Então, na hora que eu tô com a minha família, eu dou gargalhada, eu mostro os dentes, eu faço o que eu quero. Mas em determinados ambientes, nem sorrio, calada eu tô, calada fico. Eu consigo ser simpática sem sequer mostrar os dentes, que eu ainda falo, gente, eu consigo ser simpática sem sequer mostrar os dentes. Mas foi desconfortável ouvir: pode rir assim não, pode rir assim não. Mulher elegante não ri assim. Né? Então, assim, era um senhor de 80 anos, mas que errado ele não estava. Ele só não falou da melhor forma, né? Mas errado não estava, entende? Então, assim, tudo que tira a gente da nossa zona de conforto é dolorido. Por isso que as situações difíceis que estão ali para causar uma transformação, uma reação diferente na gente, dói mesmo, tá? Então, era isso que eu queria dizer hoje para vocês, né? Eu espero que você consiga extrair algum aprendizado, alguma lição prática, que você consiga hoje, na hora de dormir, e dizer assim: amanhã eu vou acordar agradecendo por tal coisa, né? Para você começar a enxergar a sua vida diferente e quem sabe o contexto mude através da sua ação e a sua reação em relação a ele, né? Então, às vezes, Deus não muda o contexto até que a gente mude a nossa mente, porque às vezes com a mesma mentalidade, se eu mudar você de contexto, não vai fazer diferença, né? Quem é ingrato num contexto, você é ingrato por ter R$1.000. Se eu te der R$10.000, você vai dizer assim: poderia me dar 20, porque fulano tem dinheiro. Ganha na loteria e vai ajudar uma pessoa ingrata. Dá uma casa para ela em determinado lugar bem simples. Ela vai dizer assim: fulano ganhou na loteria, poderia me dar uma casa num lugar tal, né? Porque ele não vai olhar ali, eu não tinha nem casa, né? Fulano não tinha nem obrigação de me dar, mas me deu uma casa, né? Então, o sentimento de gratidão, ele sempre vai olhar assim: graças a Deus. É dar graça realmente a tudo, né? E a gente tira ali, a gente cresce e atinge a prosperidade, que é muito mais do que ter dinheiro. E eu espero que vocês tenham aprendido, né? Até o próximo vídeo. Compartilhe